Nessa aula de hoje eu vou te ensinar uma técnica para você aprender a entender melhor a palavra de Deus, seja para você poder se aprofundar nos seus estudos bíblicos, ou então para você pegar e fazer uma pregação, uma ministração da palavra de maneira efetiva, tudo bem? E para que não fique apenas as minhas palavras, eu vou mostrar daqui a pouco a tela do meu computador, porque lá nós vamos aprender uma técnica. Técnica essa que você vai poder aplicar para qualquer texto bíblico. E você vai precisar de poucas coisas, você vai precisar apenas da palavra de Deus e um bloquinho de anotação. E aqui, vamos então para a tela do meu computador, no qual eu vou mostrar para você esta técnica. Bom, eu separei aqui, eu defini o seguinte: para você poder ter um entendimento melhor da palavra de Deus, você tem que fazer perguntas ao texto. Isso mesmo, eu já vou te explicar o que seria fazer perguntas ao texto. Ó, eu coloquei o seguinte: recomenda a análise do texto fazendo perguntas específicas, como quem, o que, quando, onde, por quê, para quê, para aprofundar a compreensão. Só para você entender um pouco mais, quando você está lendo um texto bíblico, você sempre tem que ter em mente essas questões. Então, o que eu vou indicar você a fazer? Você vai pegar um caderninho de anotação, tá? Juntamente com o texto bíblico, e vai colocar exatamente assim. Vai colocar qual é o capítulo ou versículo que você está fazendo leitura, ou que você deseja aprofundar mais o seu conhecimento, tá? Colocou? Aí você vai escrever exatamente assim, ó. Quem? Ou seja, sobre quem ou com quem que a passagem se trata. É uma pessoa? É um acontecimento? É um grupo de pessoas? Coloca ali quem. Perfeito. Fez essa questão do quem, você vai falar assim, ó, o que? Ou seja, o que eles estão fazendo? Sobre o que significa a mensagem. Então vamos pegar o exemplo de Jesus, ele está no barco com os discípulos no meio de uma tempestade. Perfeito. Então você vai colocar quem? Jesus e seus discípulos. O que? Estão no barco, tá bom? Estão em um barco, por exemplo. Próxima questão que você vai colocar. Quando? Ou seja, em que período, em que momento que se passou aquele cenário. Por exemplo, nesse caso desse versículo que eu estou dando exemplo, o quando seria à noite. Então, assim, durante uma noite eles estavam no barco. Perfeito? Onde? Eles estavam no mar da Galileia. Então você tem que anotar o onde também. E por quê? Qual é o motivo do porquê que eles estão naquele local? Tenta fazer a leitura do texto e resuma sinteticamente o para quê, na verdade, eles estão fazendo, né? O porquê. E depois, para quê? Qual é o propósito de estar ali, ou qual é o propósito daquele texto, daquela mensagem, tudo bem? Com esta forma simples de você perguntar ao texto, você consegue realmente ter muita clareza. Eu vou te explicar o porquê. Porque um grande problema das pessoas é que elas, às vezes, leem apenas um único versículo e quer extrair dele todo o ensinamento para uma vida. Porque você tem que entender o seguinte: o versículo nada mais é do que apenas uma linha de uma história como um todo. Inclusive, às vezes, dependendo do texto bíblico, você tem que ler o capítulo completo. Ou pelo menos entender do que se trata o capítulo ao redor. Por quê? Porque pode acontecer em uma situação ou outra de você fazer uma leitura e interpretar completamente errado. É muito comum, por exemplo, as pessoas leem Apocalipse como se fosse no tempo presente, sendo que às vezes é uma visão, às vezes é uma revelação, é uma análise simbológica, e as pessoas tratam aquilo como uma coisa literal, tudo bem? Então, fazendo essas perguntas ao texto, realmente vai aumentar o seu conhecimento. Eu quero convidar você que quer saber mais sobre teologia, aprender a pregar a palavra de Deus e aprofundar mais o seu conhecimento bíblico, acessando o nosso curso que está aqui na descrição, com um link super especial com valor promocional para você poder ter acesso à palavra de Deus de maneira efetiva. Te vejo na nossa próxima aula, um grande abraço e que a paz do Senhor Jesus seja com você e sua família.